Oi meninas, tudo bem? Como vocês estão? Hoje o vídeo eu quero finalizar o manipulação, que é o mecanismo de defesa. Para quem não viu, eu já fiz 2 vídeos que é legal assistir, que é o manipulação parte 1, manipulação parte 2, e hoje eu queria finalizar, dando uma recapitulada naquilo que a gente já falou, tá? Manipulação. Manipulação, fazer uma coisa parecer outra, forjar, perverter e manobrar. E o que leva o dependente na ativa fazer? Eu cheirei cocaína porque bebi, isso é uma mentira. A maconha foi feita por Deus, por isso eu fumo, é outra mentira. E o dependente, seja ele químico, seja o compulsivo químico ou não, em recuperação, o que ele faz? Bebi para poder cheirar. Isso é uma verdade. A maconha é feita para ser usada em remédios, essas coisas. Não é para ser usada in natura, e hoje em dia, eu acho que já há muito tempo se fuma mais porcaria do que qualquer outra coisa. Que é uma outra verdade, né? E quando a gente vai na Bíblia, lá em Mateus 27:4 diz: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: não nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E aí eu comecei a pensar muito sobre manipulação. A manipulação, ela nos leva para níveis de perdição total com nós mesmos. E na Bíblia tem outros casos de manipulação. Por exemplo, em 1 Samuel 15, no versículo 19, fala assim, só para contextualizar, Samuel falou para Saul atacar os amalequitas, matar todos, não pegar despojo, não fazer nada disso, matar rei, matar todo mundo. Era para aniquilar o povo por um todo, sem pegar despojo, era para atacar fogo em tudo. E Saul não fez isso. E aí aqui no versículo 19, fala assim: por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste aos despojos, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Acag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo de ovelhas e vacas, o melhor de tudo, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que eu quero dizer com isso? Samuel deu uma ordem direta do Senhor para Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Era para matar todo mundo. E aqui ele já começa a manipular toda uma história, forjar uma situação, dizendo: eu trouxe o rei dos amalequitas, os amalequitas eu destruí, e ainda jogou a culpa para o povo. E esse é um próximo tema de mecanismo de defesa que eu vou abordar, que é a projeção. Mas Saul projetou, Saul ainda quis culpar o povo, que falou: não, foi o povo que quis pegar o despojo. Quem era o rei? Né? Essa é a pergunta: quem é o rei? O rei não era Saul? Então o que o Saul falasse não era lei? Era para ser feito isso e ele não fez. E será que Deus tem mesmo mais prazer em sacrificar do que na obediência? E nós falamos muito sobre obediência. Quando a gente começa a ter noção de que a gente manipula e de que isso faz parte da nossa compulsividade, e isso faz parte de um mecanismo de defesa que o cérebro cria para que eu consiga usar o produto, para que eu consiga fazer com que a minha compulsividade continue inativa. E isso mascara o quê? A minha responsabilidade, porque eu não sou responsável. Então eu começo a procurar situações para forjar e para mudar aquela circunstância em favor próprio. Não foi o que Deus mandou, pelo menos aqui no caso do rei. E isso traz, quando a gente começa a tratar da manipulação, o que se levanta para nos impedir de mudar, de alterar? A intimidação. Aí eu fui atrás também para saber o que era intimidação. Intimidação é a ação e efeito de intimidar. Este verbo refere-se ao ato de causar ou induzir medo. Entenda que quando eu manipulo, eu causo medo nas pessoas, porque eu deixo a pessoa com medo.
Uma intimidação consciente é o ato através do qual se tenta gerar medo numa pessoa para que ela faça o que aquela outra pessoa quiser. Isso também é manipulação. Então eu começo a falar, por exemplo, se você não fizer isso, eu não faço aquilo. Olha, eu vou parar de falar com você, mas se você não for comigo em tal lugar, se você não comprar tal coisa, se você não me der dinheiro para pagar tal dívida, você consegue entender isso que eu estou dizendo? A partir do momento que a gente, através da palavra do Senhor, fala sobre a manipulação e vem com um confronto da manipulação, esse espírito de intimidação se levanta. Exemplos. O candidato afirmou que não iria tolerar qualquer tipo de intimidação por parte da oposição. A intimidação surgiu efeito e o comerciante decidiu fechar o seu negócio. Um exemplo de manipulação e intimidação muito forte é quando existe alguma facção agindo em determinada comunidade. Eles falam para fechar, o pessoal fecha, isso é intimidação. Porém, nós, como servos do Senhor, tementes à sua palavra, a gente vai fazer como Saul ou a gente vai obedecer, que foi a palavra direcionada por Samuel? Então a gente deve obedecer, porque vale mais obedecer do que sacrificar. Então eu não tenho medo, eu não vou me intimidar diante da afronta do inimigo para não falar sobre isso, para não falar sobre a manipulação. A manipulação, ela faz com que todo o programa, todo o nosso progresso caia por terra, porque afinal de contas, coitada de mim. E aí eu passo a manipular toda a situação ao meu favor, sendo que na verdade eu deveria me responsabilizar pelos meus atos. E eu vou bater nessa tecla, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos. Sabe por quê? Porque a gente cria situações para usar o produto. A gente fala que está doente, a gente fala que vai morrer, a gente fala que ninguém nos ama, a gente cria toda uma situação para usar. A gente não quer nós responsabilizarmos por usar determinada substância. A gente não quer sair da ativa, mas a palavra diz que feliz do homem que não escuta e não senta na roda do escarnecedor e nem escuta conselho do ímpio. Volto a te perguntar, você está ouvindo conselho de quem? A verdade é sempre melhor. Obedecer, independente do que foi proposto, é melhor do que sacrificar. Se não está na palavra, não é do Senhor. E a gente vem trabalhando em cima da palavra de Deus. O Senhor Jesus nos disse que na terra teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se Jesus, que foi 100% homem, 100% Deus, venceu o mundo, a gente também consegue vencer. Sabe por quê? Não porque eu sou melhor, não, ninguém é melhor do que ninguém, mas porque a gente imita a Jesus. Nós somos imitadores de Cristo. Então a gente tem que pensar, antes de manipular uma situação, como Jesus faria. Por mais que doa, por mais que isso gere consequência, vamos nos responsabilizar pelos nossos atos e parar de manipular situações e aceitar o programa. Admitir que tem problema. Depois que a gente admite que tem problema, a gente consegue dar o primeiro passo rumo à nossa cura. Porque aí a gente começa a acreditar que é possível sair disso. E a gente começa a minimizar até deletar totalmente todos os nossos mecanismos de defesa. Então, pensa nisso, repete aí. Eu me abraço a você, eu uno meu coração ao seu para que juntas possamos fazer o que sozinha não conseguimos. Só por hoje. Vem que é possível mudar. Eu sou prova disso, como outras pessoas são prova disso, mas é diário, a minha luta é diária, é hoje, é agora. Vem fazer parte dessa nova vida. Me segue nas redes sociais, @mariaamelia, _Souza Garcia, Souza com S. Me manda mensagem, curte o vídeo e a gente se fala. Até mais, gente. Beijo. Amo.